Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Núbia e, junto com os meus colegas, estudantes da UFABC, iremos hoje falar sobre um assunto que gera muita discussão no âmbito científico. Os vírus são vivos? Para entendermos melhor esse debate, iremos transitar entre assuntos como definição da vida, o que são seres vivos, o que são vírus e onde eles se encaixariam na árvore da vida, e qual o impacto deles na nossa sociedade. Esperamos que, após esse vídeo, a apresentação desse trabalho, vocês entendam mais sobre o porquê desse assunto, né, gerar tanta discussão e o impacto que esses vírus têm nas nossas vidas e no mundo. E sobre a definição de vida, um importante questionamento que devemos fazer ao buscarmos definir o vírus como um organismo vivo ou não, é primeiro definirmos o que é vida. E quando pensamos superficialmente nessa questão, pode parecer fácil diferenciar seres vivos de seres não vivos. Por exemplo, quando vemos uma folha de uma árvore totalmente seca no chão. Sabemos que em algum momento ela já foi considerada viva, porém, por alguma razão, ao deixar de realizar determinados processos químicos, ela deixou de ser considerada um organismo vivo. Entretanto, precisamos de uma definição de vida que seja mais abrangente e assertiva, no qual seja possível alocar corretamente nessa categoria todos os seres vivos. E, dessa forma, alguns requisitos são fundamentais, são necessários para definirmos a vida. Então, primeiramente, a coerência, pois deve ser compatível com todas as formas de vida que já conhecemos atualmente. Universalidade, pois deve abranger, além de todos os organismos que já conhecemos, os que também poderemos vir a descobrir futuramente, mas não baseando a vida somente em carbono, DNA e proteínas. E, por último, especificidade, que é diferenciar de modo evidente o que é vivo do que não é vivo. E, ao longo do tempo, diversos cientistas buscaram sua própria forma de definir o que é vida, baseado nesses três requisitos fundamentais. Então, em meados do século XX, para o Francis Crick, os principais itens que definem um organismo vivo são o metabolismo, a capacidade de reprodução e a capacidade de evolução. Posteriormente, o Farmer acrescentou também a capacidade de armazenar informações no DNA e a interação entre o organismo e o ambiente do qual ele habita. E apesar da definição de vida ainda ser algo discutível, e ironicamente não ser totalmente definido, uma das definições de vida mais adequadas que temos hoje foi feita em 1994 por um grupo de cientistas da NASA. E, de acordo com eles, a definição de vida é um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que são os vírus. Um vírus é um agente infeccioso submicroscópico que se replica apenas dentro de células vivas de um organismo. Eles são parasitas e se reproduzem pela invasão e possessão da maquinaria de autorreprodução celular. O termo vírus geralmente se refere a partículas que infectam seres eucariontes, diferente das bactérias que infectam seres procariontes. Eles são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica que envolve o material genético, que pode ser tanto DNA quanto RNA, ou os dois juntos. Isso vai depender do tipo de vírus, assim como as proteínas que eles possuem. Eles não são constituídos por células, embora eles dependam delas para conseguir se multiplicar. Mas o que difere os vírus dos seres vivos? Os vírus foram descritos como organismos à beira da vida, já que eles possuem genes, evoluem por seleção natural e se reproduzem, criando múltiplas cópias de si mesmo por automontagem. Mas eles não possuem estrutura celular, que por muitos são vistas como unidades básicas da vida. Eles também necessitam de uma célula hospedeira, tanto para fazer seus produtos, já que não possuem metabolismo próprio, quanto para a reprodução. Embora algumas espécies bacterianas, como a clamídia, sejam considerados organismo vivo, tendo as mesmas limitações. A autoconstrução dos vírus também tem implicações no estudo da origem da vida, pois dá mais credibilidade à hipótese de que a vida poderia
ter surgido a partir de moléculas orgânicas automontadas. E os vírus podem existir há tanto tempo quanto a própria vida. Mas por quê? Em parte porque podem infectar todas as formas de vida, e também por serem seres simples, que isso levou alguns cientistas a pensarem que eles evoluíram paralelamente ou até mesmo antes das primeiras células. Outra evidência são seus genomas fósseis, que são genomas virais presentes em genomas de outros seres, levando-se a acreditar que alguns vírus podem ser mais antigos do que aparentam. Para analisar o lugar onde esses seres se encaixam na árvore da vida, precisa saber de algumas hipóteses sobre a origem dos vírus. A primeira é o vírus como a primeira forma de vida, sendo o precedente do LUCA, o último ancestral universal comum. Também tem a hipótese de fuga, onde eles teriam surgido depois das células, a partir dos genes destas que escaparam para o meio. E, por fim, a hipótese de regressão, que indica degenerações de formas de vidas antes independentes que se tornaram parasitas. Em 1966, foi criado o Comitê Internacional para a Taxonomia dos Vírus, que os classifica de acordo com o genoma e sua sequência, estrutura da partícula, seus componentes e seus hospedeiros. Mas também tem a classificação de Baltimore, que os classifica em grupos de acordo com seus genomas e a forma que ocorre a replicação. Embora os vírus não tenham um lugar específico na árvore da vida atualmente, eles estão presentes de certa forma e não devem ser desconsiderados. Eles têm um espaço, assim dizendo, nessa árvore da vida. Sendo ou não seres vivos, não dá para negar que eles têm um lugar, um papel, uma importância na vida na Terra. Bem, como foi muito bem explicado pelos outros componentes do grupo, os vírus possuem diversas características que colocam eles como na fronteira da vida, como foi anteriormente dito. Porém, eles não são as únicas formas de vida que estão nessa fronteira, né? Nós temos muitos outros exemplos de organismos ou pré-organismos que têm as mesmas capacidades dos vírus e as mesmas limitações, ficando nessa fronteira classificatória. O primeiro exemplo dessas moléculas ou desses pré-organismos são os prions, né? Eles consistem basicamente de proteínas com propriedades altamente catalíticas e que são produzidos dentro do sistema neuronal de diversos organismos vivos, incluindo os humanos. São proteínas com capacidade de converter outras moléculas orgânicas, outras enzimas de dentro do corpo do seu hospedeiro em novos prions. E elas se autorreplicam, basicamente catalisando a conversão e a transformação dessas moléculas em outros prions. Elas são responsáveis por doenças neurodegenerativas e podem contaminar diversos organismos pelo consumo da carne destes. Também temos os transposons, que são basicamente códigos genéticos vivos, são genes completamente independentes, que têm a capacidade de se translocar dentro do cromossomo de diversos organismos. Eles causam aumento da diversidade genética para maximizar a sua chance de reprodução dentro das células de diversos organismos vivos, incluindo os plasmídeos também dentro das bactérias, que podem se replicar independentemente e passarem de bactéria para bactéria através de um processo chamado conjugação. Nós também temos partículas como vírus, ou virus-like particles, que são basicamente partículas, inclusive inorgânicas, que têm propriedades de infecção, transfecção e de autorreplicação através de automontagem, né? Isso ainda aumenta ainda mais essa fronteira completamente nebulosa de definição de vida, né? Inclusive, algumas delas têm aplicações tecnológicas, porém, a grande maioria dessas partículas, elas são biológicas. Então, são partículas que são rejeitos celulares e, basicamente, têm as mesmas propriedades dos vírus. Bacteriófagos também, que são um tipo de vírus, também ficam nessa fronteira. A única diferença é que eles conseguem, alguns bacteriófagos conseguem catalisar a sua própria automontagem através de moléculas não vivas. E também temos os organismos sintéticos, né, que estão cada vez mais presentes devido aos avanços da biotecnologia, que podem consistir de células artificiais com membranas feitas sinteticamente, como também organismos híbridos, com base biológica, mas acréscimos sintéticos.
Nos últimos slides foi explicada as particularidades dos vírus, desde a sua definição, hipóteses de geração e agência que corrobora para um fenômeno de infecção massiva. Causando o alvoroço dessa pandemia, temos um novo coronavírus como protagonista. Ele é da família de um vírus que causa infecções respiratórias e recebe esse nome devido a semelhanças com uma coroa. A primeira vez que ele foi identificado em humanos foi em 1937, porém somente descrito em 1965, após análises microscópicas revelarem a sua aparência. Os efeitos da pandemia do novo coronavírus já ultrapassam a área da saúde. Eles já permeiam toda a sociedade, atingindo 3 dimensões existentes na nossa organização, como a social, econômica, cultural e política. Então foram introduzidos novos ritos sociais, como o isolamento, que tem como finalidade evitar o contágio, o distanciamento, que tem como objetivo evitar que as pessoas fiquem muito próximas. Também houve ações da saúde, como suspensão de atividades, informação, dentre outras ações que foram tomadas para a gente tentar frear essas infecções. Houveram também alguns impactos econômicos devido ao comércio ter sido fechado e muitas empresas acabarem não tendo receita suficiente para passar os meses. A nossa economia ela acabou se depreciando e muitas pessoas perderam seu emprego. Além disso, houve um infeliz grande número de mortos que corrobora com uma grande tese de que essa pandemia é muito mais grave do que as pessoas predizeram. Além disso, no enfrentamento do Covid, nem todos quiseram seguir as medidas de prevenção, mas a sociedade ela tem uma coisa a seu favor, a tecnologia, que está auxiliando não apenas a saúde, mas o acesso às informações. Esses episódios evidenciam o poder dessas entidades transitórias, mas não só para o mal. Existem outras situações que possamos aplicá-las. Na medicina, a terapia gênica consiste em uma técnica de DNA recombinante, onde a gente muda o DNA injetando genes sadios carregados por um vetor que vai diretamente naquela célula alvo. Esses vetores eles carregam genes terapêuticos para então realizar essa mudança. Então, esses vetores podem ser virais ou não virais, possuindo uma grande diferença. Bom, encontrar um vetor ideal é muito difícil, mas existe uma grande técnica promissora que pode ser difundida nos anos seguintes. A China já se destacou como o primeiro país a admitir o uso de medicamentos fundamentados na terapia gênica. O remédio Gindicine TM, aprimorado pela Saibiono Genentech Co., consiste em um vetor adenoviral. Ele trata-se de um vírus que não realiza replicação, ou seja, não vai causar doença, e foi autorizado no tratamento de carcinomas de células escamosas do pescoço e da cabeça.